Deus. Amados, vamos estar nas nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante. O mancebo de qualidade. Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 30 da palavra de Deus. Quem foi encontrando, dando glória a Deus. Glória a Deus. E também pode dar graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Ainda tem irmãos procurando. Nós vamos aguardar por mais um pouquinho, para que haja total comunhão. Amém. Mateus 19, a partir do versículo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Diz-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe ele, o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Amém. A igreja pode se sentar, dando glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que a palavra nos instrui que pela lei ninguém pode ser salvo. Quem vive pela lei vai ter que cumprir com a lei. E é impossível um ser humano carnal comum cumprir com toda a lei. Apenas um cumpriu com toda essa lei, que foi Jesus Cristo. E a diferença entre Jesus Cristo e esse jovem aqui, a qual a palavra está citando, era tremenda, porque Jesus não tinha nenhuma riqueza aqui nessa terra. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça.
Ele tinha menos do que um passarinho que tinha um ninho, e ele tinha menos do que uma raposa que tinha o seu covil para se esconder. E este rapaz, ele vem chamando o Senhor Jesus de bom mestre. Ele já tenta ganhar créditos a chamar o Senhor Jesus de bom. Por quê? No mundo dos negócios é um elogiando o outro e um fazendo favor para o outro, e há uma troca de favor o tempo todo. O empresário faz um favor para o outro empresário, envia um produto que o outro nem pediu, mas soube por algum meio que ele estava precisando, envia lá uma demonstração, envia lá uma porção, aí o outro fica grato, quando vai comprar já compra dele, e assim é uma troca de favor. Mas no reino de Deus não é assim, é de graça, é pela misericórdia, Glória a Deus. é pela graça, é por Jesus Cristo. E aquele rapaz, ele vem até o Senhor Jesus chamando ele de bom, e ele faz uma pergunta direta para o Senhor Jesus. Ele pergunta para o Senhor Jesus o que ele tem que fazer para entrar no reino do céu. E o Senhor Jesus guarda todos os mandamentos. Eu guardo, Senhor. Eu guardaram todos. Quais são que eu devo guardar? Não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mas aquele jovem, ele não esperava. Por último, ame o teu próximo como a ti mesmo. O amar o próximo como a si mesmo é onde pega não somente esse jovem, mas vai pegar a mim e a você, e vai pegar muitos pastores aí que pregam amor, e vai pegar todo servo de Deus e nos confrontar intimamente. Porque amar ao próximo como a si mesmo não é eu ter 50 mil na minha conta, sabendo que o meu irmão está precisando de um botijão de gás, e eu se importar somente comigo e com os meus 50 mil lá na conta, e não se importar com a necessidade do irmão. Se eu tenho esse dinheiro, então eu não amo o próximo se eu não estendi a mão. E é nesse mandamento onde a maioria dos servos de Deus tem falhado. Porque o que o Senhor mais quer é que haja amor entre o seu povo. É amor. Por isso o Senhor Jesus diz: achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Encontrará amor na terra? O amor vai esfriando mais a cada dia, porque a cada dia o mundo está se tornando mais capitalista, e as pessoas estão se tornando a cada dia pessoas que são influenciadas pelo que se tem. Há uma ostentação no mundo, e a cada dia a mídia mostra essa ostentação, e há uma necessidade daqueles que não estão em Cristo de seguir esses passos, de seguir essa tendência. Portanto, nessas coisas não há amor. O amor está no se importar, no estender de mão, na mansidão, na misericórdia, no perguntar. Se você precisar, conte comigo. Não fique calado, não fique sofrendo sozinho. Há necessidade em nosso meio em que às vezes nós não temos conhecimento, mas ao tomar conhecimento tem que passar a ser a nossa prioridade. Eu sempre imaginei uma igreja totalmente diferente do que eu tinha visto nas igrejas. Porque eu fui em muitas igrejas onde eu via campanha para todo tipo de coisa. Eu já vi campanha para construção, campanha para trocar o piso, campanha para viagem, campanha para trazer cantor, campanha para trazer pregador, campanha para todo tipo de coisa. Mas quando tem um irmãozinho passando uma necessidade, eu nunca vi uma campanha. E nós temos que fazer uma campanha. Nós temos que fazer uma campanha. Eu fiquei sabendo por alto que há uma necessidade em nosso meio, nós vamos fazer uma campanha. E nós vamos sim suprir a necessidade da ovelha do Senhor Jesus que está precisando. Porque às vezes, irmão, o valor que se nós nos unirmos a gente consegue suprir, a gente vai ali na pizzaria e gasta todo. Comeu uma pizza, tomou um refrigerante, gastou dinheiro, que poderia fazer toda a diferença na vida dos nossos irmãos. Quem ama se importa. Dizer que eu amo você e não se importar com você é fácil. Dizer que eu amo você e não conviver contigo é fácil, irmão. Dizer que eu amo você e não superar os teus defeitos é fácil. O amor, ele cobre uma multidão
de pecado. O amor, ele tem que cobrir as falhas e os defeitos, ele tem que ser maior. O amor, ele tem que ser maior. Se nós colocarmos o amor em primeiro lugar, todas as barreiras serão derrubadas, porque o amor é Cristo. Glória a Deus. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. E nós vamos ver esse jovem aqui perguntando ao Senhor Jesus e dizendo: olha, isso aí eu já tenho feito tudo. Já tenho feito tudo, já tenho até amado o meu próximo. O que é que falta? O que é que falta para eu ser perfeito, para entrar no reino do céu? Jesus vai dizer para ele: olha, tu volta, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Jesus prometeu o céu para ele com um grande tesouro, garantido, o dono da salvação. Aleluia. Ó, vai lá e faz o que eu estou te dizendo, e você vai ter um grande tesouro no reino do céu. Aí você vem e me segue, e assim você vai ter a vida eterna. Vamos prestar atenção nessas palavras. No versículo 21 da palavra de Deus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Para termos galardões do reino dos céus, é necessário termos boas ações, é necessário estendermos a mão. Aí depende de todas as obras boas que nós possamos fazer. Mas só existe um jeito de ter a vida eterna: é seguir Jesus, é se rendendo a Cristo, é andando segundo os passos do Senhor Jesus. E se nós não seguirmos Jesus, por todo o bem que você faz, se você não entrou na cidade celestial, você perdeu. Para que fique bem claro, aleluia, que o nosso maior galardão, nossa maior riqueza é o próprio Senhor e Salvador na nossa vida. Glória a Deus. A maior riqueza para nós, a maior recompensa para nós é entrar pela porta, aleluia. Dali para frente é novidade, o que vier, amém. Mas o importante é passar por aquelas portas. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele está aqui deixando bem claro que não é pelo que o homem faz que ele é salvo. Porque Pedro perguntou: Senhor, então quem é que pode ser salvo? Sabe que o negócio é estranho desse jeito? Tem que vender tudo que tem, vir dar para os pobres e te seguir. Jesus falou: olha, para os homens está aí algo que é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Deixando bem claro, irmão, que a minha salvação e a tua salvação nunca dependeu de você, dependeu da vontade de Deus. Aleluia. Que entregou o seu próprio filho naquela cruz crucificado, para nos dar a oportunidade, para nos trazer o conhecimento da graça, da misericórdia, da salvação. Aleluia. Dependeu dele nos chamar. Onde é que você estava antes de Deus chamar? Onde é que eu estava antes de Deus me chamar? E porque ele me chamou, o que eu fiz para merecer? Nós não fizemos nada para merecer. Nós éramos e ainda somos indignos, mas o Senhor Jesus, aleluia, derramou sobre nós o seu amor, o seu sangue, aleluia. Glória a Deus. E o sangue dele fala mais alto. Glória a Deus. O sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Abel vai dizer: Deus, vinga. Deus, dá a recompensa de Caim. Deus, faz a justiça. Mas o sangue do Senhor Jesus vem dizendo: Deus, tem misericórdia. Aleluia. Deus, perdoa eles, não sabem o que fazem. Deus, não é porque eles merecem, é porque o Senhor é bom. Aleluia. Então nós vamos ver que só um é bom. A salvação é impossível para mim e para você pela nossa própria força, mas pela destra da justiça do Senhor, pela vontade daquele que é bom, é que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ele nos fez ressuscitados, Ele nos deu olhos para ver, ouvidos para entender, coração para compreender. Veja só, meu irmão, se não for Deus mudar a nossa forma de ver, não mudar o nosso coração para se arrepender, se o Espírito Santo que vem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não falar dentro de nós, você está errado, você precisa mudar. Olha só como anda a tua vida. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por você, para você ficar aí agora dando para trás. Não foi para você ser desertor, não foi para você olhar para o Egito e querer voltar para lá. Não, a vitória está em você dar passos firmes seguindo em frente. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que tenha um mar diante de ti, não olhe para trás, vai adiante. Então a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que desde o princípio e hoje ainda é Deus que salva. Aleluia. Agora, uma vez que Deus nos salva, nós precisamos nos manter salvos. Aí começa a nossa luta para não voltar atrás. Na verdade, Deus tirou o povo do Egito e Deus manteve aquele povo no deserto, levando-os a uma terra prometida. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que na verdade, nós às vezes não entramos no deserto, nós nunca saímos dele, nós estamos em pleno deserto. Nós estamos enfrentando sempre inimigos nos lugares celestiais. Um dia nós entraremos na Canaã celestial, mas enquanto esse dia não chega, nós estamos lutando todo dia. Aleluia. Porque o inimigo está rodeando, o inimigo rodeava Israel por todos os lados, procurando uma forma para derrubá-lo. E nós estamos aqui também, aleluia. Só que o nosso deserto hoje é espiritual. Não pode se ver os inimigos com suas flechas, nem com as suas setas, mas eles estão aí rodeando. Nós estamos marchando rumo à terra prometida, porque o Senhor Jesus tem nos chamado. Nós somos suas ovelhas, ouvimos a sua voz, mas em volta de nós tem lobos. Se nós sairmos debaixo da mão do nosso pastor, se nós sairmos debaixo do seu escudo, se nós fugirmos para longe do seu cajado, o que nos espera é lobo, o que nos espera é batalha lá fora. Aí lá nós estamos sozinhos. Então é melhor ficar debaixo das asas do Altíssimo. Porque é Ele, irmão, sempre foi Ele. Quem escolheu Israel? Quem escolheu Israel? Deus é bom desde o princípio, irmão. Fez todas as coisas, criou os céus e a terra com tudo que lá se contém, plantou um lindo jardim. Aí depois Ele pensou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para desfrutar de tudo isso. Deus não fez a terra para Ele mesmo. Tudo que está aqui nesse planeta é por causa do homem, mostrando assim a dimensão da bondade de Deus. Até os dias, Jesus falou, não é o homem por causa do sábado, é o sábado por causa do homem. Deus é bom e quer que o homem descanse. Aleluia. Glória a Deus. Não é o homem por causa dessa terra. Não, a terra foi feita por causa do homem. Antes de Deus fazer a terra, o homem já estava nos planos de Deus. Aleluia. E a terra foi feita para ser a nossa casa. A terra foi feita para ser o nosso jardim, mostrando assim a bondade de Deus, que é sempre Deus. Deus vem sempre primeiro, Deus ama primeiro, Deus estende a mão primeiro. Deus nos achou primeiro, irmão. Não foi você que achou a Deus. Não fomos nós que nos achegamos a Deus, foi Ele que se achegou a nós e nos atraiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mostrando assim o seu amor e a sua decisão de nos remir. O mundo se tornou um lugar impregnado de pecado, e assim como Ele decidiu: eu vou fazer a terra, eu vou fazer o jardim, eu vou fazer todas as coisas e vou colocar o homem para dominar.
Depois que ele viu que a terra estava impregnada de pecado, ele já outra vez, aleluia, ali, colocou um outro plano infalível em pauta. Diz: eu vou enviar salvação, porque assim eu quis, porque assim eu decidi, porque ninguém vai frustrar o meu primeiro projeto. Eu ainda vou andar com os meus filhos no jardim, o jardim está vazio, eu estou aqui esperando, e um dia eles estarão aqui e haverá alegria eterna para sempre. Eles estarão aqui. Então decidi, eu vou perdoá-los, porque eu quero, por amor do meu nome, que eu prometi que sempre o meu amor estaria com eles, para sempre. Então, se eu prometi, eu vou cumprir. Não é porque eles merecem, é porque eu sou bom, sou misericordioso, e eu vou remi-los. Aleluia. Sempre fizeram sacrifícios para mim, nem tanto me agradaram, mas agora eu vou fazer um sacrifício agradável, suave, para toda a humanidade. Aí Deus enviou o seu filho amado, mas ele já havia decidido que remiria a Israel. Aleluia. Olha, ó Israel, o pequeno Jacó, bichinho pequeno, eu vou te remir, porque eu te escolhi, porque eu te chamei, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Para que agora todo aquele que é colocado como geração santa, povo eleito, descendência de Abraão, o pequenininho de Jacó, Israel está aqui nessa noite, presta atenção. É Deus que nos remiu. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu e é Ele que está lutando por nós. Agora Ele quer que nós lutemos para permanecer, aleluia, no centro da sua vontade, conhecendo que Ele é bom e que nós somos miseráveis, nós não prestamos, mas Deus é bom. A presença dele na nossa vida nos faz ser como Ele é. Glória a Deus. Quantas vezes quando vem a afronta a gente pensa um monte de maldade, pensa um monte de coisa desagradável, mas quando você lembra da vontade de Deus, aí você desarticula tudo, aleluia, e deixa o projeto de Deus agir, e deixa o Espírito Santo de Deus falar. Glória a Deus. Não é pelo homem, é impossível para o homem ser salvo. Com o que o homem vai dar em troca da sua alma, Jesus falou, ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, ele vai perder sua alma se não for remido pelo sangue de Jesus. Então o que ele pode dar para comprar de volta a sua alma? O que ele pode fazer para ter de volta o tesouro que ele acabou de perder, como esse jovem que Jesus lhe ofereceu um tesouro no céu e disse: vem e me siga. E ele, para não abrir mão das suas riquezas aqui, decidiu perder o seu tesouro celestial, decidiu perder a companhia do Senhor Jesus, decidiu perder a sua salvação. Mas nós que temos ouvido e visto e crido para a salvação, temos que nos desfazer dos nossos tesouros, dia após dia, não se apegando nas coisas. Temos que ter posses, temos que trabalhar, temos que viver, porque o mundo é capitalista e você precisa ter as provisões na sua casa, mas nós não devemos nos apegar a isso, de modo que isso nos atrapalhe de olhar a Jesus, de seguir a Jesus e de alcançar o nosso tesouro celestial. Aleluia. É Ele, é por causa dele, é pela misericórdia, é dele. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo de número 43 da palavra de Deus, para nos aprofundarmos a respeito da misericórdia do Senhor, quando Ele decide agir para salvar. Conhecemos a história de Israel, os seus altos e baixos. As últimas pregações trouxe a parte do livro de Juízes. Nós conhecemos ali o quanto Israel oscila, o quanto era um clamor, júbilo, opressão. Clamor, júbilo, opressão. Por quê? Era fidelidade, desfrute do momento, depois traição. Fidelidade na hora do choro, na hora da bênção, quando desfrutava, depois começava a trair a Deus. E em meio a esses altos e baixos, nós vamos ver no capítulo 43 de Isaías, Deus resgatando, trazendo para si Israel pela sua decisão e não por méritos. Israel não fez nada para merecer, Israel não tinha trazido riquezas que Deus pudesse se agradar, que Deus pudesse aceitar em troca da sua remissão, mas Deus, Ele é bom, e Ele age com bondade para com o seu povo.
A partir do versículo 1: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Não foi você que escolheu, não é porque você é bom, não é pela tua obra, é porque Deus é bom, tem um plano na nossa vida e é fiel às suas promessas. Glória a Deus. Deus é bom, estando Ele em nós, o seu Espírito Santo nos torna bom. Um dos frutos do Espírito Santo está lá em Gálatas: bondade. Aleluia. Bondade é refletir o nosso Deus. Versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. E nós temos um exemplo dessas coisas. Jesus está falando aqui algo a qual o homem ainda não tinha visto. Deus está falando algo que ele já havia feito e que ele pretendia fazer de novo, e de novo, e de novo, não somente na vida de Israel, mas na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que confia, de todo aquele que obedece a sua palavra. Aleluia. Nós vamos ver, a palavra de Deus nos conta lá no livro de Êxodo, no versículo 14, que o Senhor, aleluias, ele tira o seu povo do Egito e o povo vai até de frente ao Mar Vermelho. E ali vem os egípcios, porque era plano de Deus que os egípcios fossem envergonhados para a glória do nome do Senhor, porque ele tanto se exaltou que ele caiu na malha fina, que é: tu se exalta e tu vai ser humilhado. Se você se exaltar, você vai ser humilhado. Mas se você se humilhar, você vai ser exaltado. Glória a Deus. E Israel vinha sendo humilhado há 400 anos, escravidão total, surra, todo tipo de injustiça. Chegou o momento de Deus mudar o cativeiro. Deus tem um plano perfeito na minha e na tua vida, e não adianta o inimigo tentar nos oprimir para atrasar o plano de Deus. Na hora certa, no dia certo, do jeito certo, Deus vai mudar o nosso cativeiro, vai nos dar liberdade e vai nos fazer caminhar por sobre as águas. Porque esse povo chegou diante do Mar Vermelho e começou a murmurar: Moisés, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para nos enterrar, que você nos trouxe para morrer no deserto. E nós não falamos para você que era melhor deixar a gente lá quieto, trabalhando, servindo, apanhando, do que trazer aqui para morrer desse jeito. Aleluia. Moisés, cheio do Espírito Santo: aquietai-vos. Aleluia. Aquietai-vos e vereis o livramento do Senhor. Porque esses egípcios que vocês hoje veem, nunca mais verão eles para sempre. Estende o seu cajado, as águas se abrem e eles passam a pé seco, executando esta promessa do Senhor, do versículo 2, no capítulo 43: quando passar pelas águas, eu estarei contigo. Aleluia. Aleluia. Jesus mandou os discípulos passar para o outro lado do mar. Eles foram e remaram a noite inteira, mantendo-se firme no meio do mar, porque as ondas e o vento eram contrário, e eles continuaram a fadigar. E no meio da tempestade o Senhor ouviu eles, o Senhor viu a eles e foi andando sobre as águas para executar esta palavra: quando você estiver passando pelas águas, eu estarei contigo. Quando você estiver no teu deserto, quando você estiver passando a tua prova, eu estou contigo. Você nunca esteve só. Você vai passando no meio da tua tempestade, mas eu estou contigo. Você passa por essa enfermidade, eu estou contigo. Está faltando a provisão, mas você tem a minha. Aleluia. Eu estou contigo. Você fica desempregado, mas eu estou contigo. Eu sou a porta que se abre. Aleluia. Eu sou a alegria que faz com que você não permaneça triste de um dia para o outro, chorando, choramingando, mas você tem esperança. Eu sou a tua esperança. Eu permaneço contigo.
Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E aí, Deus outra vez não está falando de algo que era algo abstrato, mas algo concreto. Porque o povo de Israel, após passar o Mar Vermelho, 40 anos depois, eles estavam agora cruzando o Rio Jordão em tempos de cheia, as águas turbulentas, forte, larga, potente, com força e com correnteza, mas Deus abriu aquele rio e o povo passou outra vez a pé seco. Aleluia! Deus não nos promete nada que Ele já não tenha feito nem possa fazer, irmão. Aleluia! Aleluia! Aí Ele vem dizendo: e quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, nem uma chama vai arder em ti. Aí não tem como nós não olharmos lá para o livro de Daniel, no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego em meio àquela fornalha quente. Mas ele disse que assim como estaria contigo passando pelas águas, também estaria contigo no meio do fogo. Glória a Deus. E quando o rei olha, ele vê não somente 3, mas 4 homens no meio daquela fornalha, passeando. Glória, aleluia, Deus é bom, obrigado Jesus, Tu és maravilhoso. Passeando, eles não estavam parados, eles não estavam chorando. A palavra diz que eles estavam passeando no fogo, dando glória ao nome do Senhor. Obrigado Jesus, porque nós passamos pelo mar e o Senhor estava conosco, passamos pelo Rio Jordão e o Senhor estava conosco, nos jogaram na fornalha, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que temer, se temos um Deus tão poderoso assim do nosso lado? Um Deus remidor, é Ele que apaga os nossos pecados, é Ele que desfaz as nossas iniquidades. O inimigo, ele quer que a gente carregue o peso da opressão, o fardo pesado das suas acusações. Lá vai ele, o pecador. Olha lá, está cheio daquele pecado. Olha, se você não ouviu, é isso mesmo. Mas se você repreender, está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque o sangue do Senhor Jesus é o que lhe dá vitória. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que se eu andar na luz e tiver comunhão com meus irmãos, o sangue do Senhor Jesus já me purificou de todo pecado. Eu já tenho a vitória pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Eu não estou falando isso para a igreja como algo que eu ainda não passei. Eu estou falando para vocês, meus irmãos, como algo que eu já passei. Aleluia. Não é fácil você chegar a um patamar de enfrentar a tempestade, metendo os pés, sabendo que não está sozinho todos os dias. Até então, muitas vezes também oscilei. Chegava dia que eu pensava em parar, porque o inimigo acusava, principalmente quando eu tentava tirar algo da minha vida e quando eu estava totalmente desapercebido, estava praticando aquilo que eu não queria fazer. E o inimigo ficava acusando, perseguindo, apontando o dedo. O que adianta você ir para a igreja se você ainda não mudou? O que adianta ir para a igreja se você vai continuar igual? O que adianta? Mas a palavra de Deus, aleluia, ela veio ao meu coração dizendo: é de glória em glória, de joelho em joelho, é de fé em fé, permaneça, continue. Até chegar um dia, aleluia, que o vaso que vivia trincando, rachando com qualquer abalo, esse vaso ele é queimado com fogo e ele se torna muito mais forte e resistente. Aleluia. Um vaso cru, ele não consegue reter a água, o Espírito Santo, aleluia. Mas quando o vaso é queimado, aleluia, pode ser colocado água, pode ser colocado óleo, pode ser colocado vinho sobre ele, e ele vai reter, e ele vai guardar, e ele vai compreender, aleluia, e ele vai compartilhar do que ele tem. Então não deixe que as acusações do maligno de forma nenhuma faça com que você desanime. Não permita de forma nenhuma, não aceite os seus defeitos, mas aceite a perfeição de Jesus para mim e para a tua vida, aleluia. Porque nós estamos em uma caminhada, estamos em um processo, assim como já tenho dito, nós também estamos no deserto. E o nosso foco é chegar do outro lado, aleluia, passando pelas águas, passando pelo fogo, passando pelos rios, mas não, jamais perdendo o foco do lugar onde nós queremos estar, onde nós queremos chegar, que é nas mansões celestiais ao lado do Senhor Jesus Cristo. É Ele que apaga os nossos pecados pelo seu sangue. É Ele que desfaz as nossas iniquidades. Ele não fica se lembrando, irmão.
Veja só, vou falar para os irmãos, Deus, Ele não fica trazendo coisas do passado para nos acusar. O que Ele quer que a gente lembre do passado são as vitórias que Ele deu aos nossos irmãos, que mesmo imperfeitos, mesmo falhos, conseguiram alcançar as promessas do Senhor. E se nós olharmos para esse exemplo, nós vamos ser encorajados a permanecermos certos de que nós também vamos alcançar as promessas do Senhor por suas misericórdias. Aleluia. Por sua misericórdia, por Jesus Cristo. Porque se dependesse de nós sermos bons e perfeitos para os nossos pecados serem desfeitos, ninguém se salvaria. Nenhuma carne se salvaria se não for a misericórdia do Senhor. No versículo 25 desta mesma palavra, do livro de Isaías 43, a palavra está dizendo: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, aleluia, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu já não me lembro. Aleluia. Não fica trazendo à tona. Quem fica trazendo à tona para nos acusar é Satanás, irmão. E a ele o Senhor te dá poder e autoridade para erguer a tua mão e expulsá-lo da tua vida. Para isso você precisa crer e entender que é Ele que está te acusando. Você levanta a sua cabeça e diz: olha, Satanás, tu pega o que é teu e tu vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o que está escrito é que lá na cruz do Calvário o Senhor já me deu a vitória, e que os meus pecados, uma vez perdoados, aleluia, uma vez que eles são purificados, estou purificados, uma vez que Jesus me libertou, eu estou verdadeiramente livre. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vem as acusações. Mas, irmão, por que Satanás fica acusando? Para que a nossa fé ela vá se desvaindo, para que a nossa confiança de clamar ao Senhor ela também vá desaparecendo. Porque fica o sentimento de falha dentro de nós, e aquela falha vai dizer: você vai clamar, Deus não vai te escutar. Não vai, porque você tem contas a acertar, você está falho. Lembra lá daquele dia? Só que você já pediu perdão, só que você já orou, e Deus não está com seus olhos fechados, nem os seus ouvidos agravados. A sua mão continua estendida para você, ó Israel. Aleluia. Entenda isso, irmão, entenda isso, meu irmão, que a mão de Deus está estendida, e quando o homem prostra os seus joelhos no chão e ele pede perdão, Deus não se demora. Deus é um Deus que ouve a nossa oração imediata. Aleluia. Glória a Deus. Somos nós que somos tardios de compreender, de entender, porque nós estamos acostumados uns com os outros, achando que vai alguém pegar um recado, vai dar umas voltas, vai esquecer desse recado. Mas quando nós prostramos o nosso joelho, o nosso Deus, Ele está nos vendo, passando por estas águas, e diz: eu já estou contigo, eu já estou te ouvindo, eu já estou te mandando a vitória. Aleluia. Mas o inimigo fica acusando, dizendo que vai demorar. Então ele pega todos os burburinhos dele, pega todas as dúvidas dele e se manda em nome de Jesus. E vamos continuar firmes na presença do Senhor, crendo no nosso Deus. Aleluia. No versículo 26 ele vai estar dizendo: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Me lembre você, procure você, porque eu já não tenho do que falar para você. Uma vez que eu estendi a minha mão, a mão está estendida. Uma vez que eu te remi, está remido. Agora vais em paz e não pegue mais. Louvado seja o nome de Deus. Uma vez salvo, você está salvo. Permaneça salvo. Eu já te dei, eu vou te tomar, porque eu te amo, porque eu sou bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não quer que nós fiquemos lembrando do passado para buscarmos acusações sobre nós, mas quer que nós nos lembremos do passado para buscarmos edificação para a nossa vida. É por isso que este santo livro está nas palmas das nossas mãos, porque ele tem os acontecimentos do passado e tem também aqueles que virão, para que nós possamos crer.
Tanto o passado quanto o futuro, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem o controle, está agindo, mas Ele também está cumprindo. Para que nós possamos saber que as promessas de Deus, elas são cumpridas na nossa vida. O versículo 18 da palavra de Deus, aqui ainda no capítulo 43, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões, os filhotes, os avestruzes, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Aleluia! Quem é que pereceu? Todo mundo no deserto, todo mundo passando escassez. Mas eu venho do berço evangélico, assim como o povo de Israel. E o teu pai? E a tua mãe? E você que ainda precisa hoje da misericórdia de Jesus Cristo para estar de pé? Nascer num berço evangélico é uma coisa, permanecer nesse berço é outra. Você precisa lutar todo dia para que o inimigo não te engane, para que o inimigo não te derrube, para que ele não te faça voltar para o Egito. Todo dia o inimigo quer nos levar cativos de volta para o Egito. Aleluia! Imagina só o povo de Israel marchando no deserto e de repente alguém dizendo: olha, Faraó está vindo aí e ele está buscando vocês outra vez. Qualquer momento desse, Faraó vai se vingar. Imagina o povo com medo. Você consegue entender isso? Não sei se você está entendendo. Eu quero que você entenda que este mesmo Faraó todo dia tem buscado, mandado recado dizendo: uma hora dessas eu me vingo de você, uma hora dessa eu vou acertar as contas com você. Só que este Faraó, nós temos que ter a certeza, a convicção de que ele submergiu naquelas águas, de que ele pereceu naquelas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi vencido pelas águas do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e cabe a nós permanecer, aleluia, olhando para o alto de onde vem o socorro, porque o Senhor ainda tem uma coluna de fogo no meio do seu povo. Ele tem mantido uma coluna de nuvem para nos dar conforto. O Espírito Santo, da palavra de Deus, oh aleluia, a sua presença constante no nosso meio. Glória a Deus. Não fique com medo do que o inimigo mandou dizer. Olha, você, cara, você está se enganando, você está em igreja, você está em fazer lá. Não dê ouvidos a isso. Dê ouvidos ao Senhor Jesus, que diz: venha, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja oprimido, aleluia, eu te darei descanso, porque eu sou manso e humilde de coração. Venha aprender de mim. É isso que a gente vem fazer na igreja, mesmo cansado, mesmo errado, mesmo no pecado. Venha aprender a acertar, venha aprender a ser santo, venha aprender a ter vigor, venha aprender a ter vitória, venha aprender a ter salvação e aprender com aquele que é o único digno de ser chamado mestre, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. É isso que ele vem fazer na guerra. Ele vem aprender, ele vem dar glória, porque foi para isso que Deus nos criou. Deus não criou o homem para permanecer como uma árvore, um terriço, mas até as árvores elas dão glória quando o vento passa. Só que os homens, o vento está passando, passeando para lá e para cá, o Espírito Santo de Deus falando, e muitas vezes os homens não dão glória. O crente é para passar o dia, meu irmão, sempre que lembrar de uma vitória, eita, glória a Deus, aleluia. Sempre que perceber o agir de Deus, oh, aleluia, está exaltando 24 horas por dia, porque foi para isso que o nosso Deus nos chamou. Ele nos deu a beber da água das vidas, para nós termos gratidão, aleluia. E no meio do deserto a gente andar louvando: eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração jubiloso, aleluia, grato, Glória a Deus. aleluia, firme, convicto em quem Deus é, e o que Deus faz, e o que Ele opera, e o que Ele tem prometido para mim e para você. Deus nos levantou para o seu louvor. Aleluia.
Versículo 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Para que me desse louvor. Deus quer um povo que dá louvor, sabendo que é remido no sangue do Senhor Jesus. Ele derramou a sua água sobre o deserto sedento, que é o nosso coração. Ele fez essa terra seca um lugar próspero para o seu louvor. Não foi para nós nos orgulharmos, acharmos que nós somos maior que ninguém, mas foi para o seu louvor. Aleluia. Aleluia. O tempo inteiro o Senhor está agindo, e é porque Ele é bom. Glória a Deus. Não é pelo nosso merecimento. Pelo nosso próprio merecimento é impossível agradar-lhe. Mas Ele está nos falando no versículo de número 22, no capítulo 24. Eu desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Glória a Deus. Ele diz: eu criei este povo para ser meu, para meu louvor. Agora ele está dizendo: eu criei, mas o povo se corrompeu. Agora eu desfaço as tuas transgressões pelo sangue precioso do meu filho. Mas você precisa tornar-se para mim. Você tem que ser meu. Anda na minha direção. Vinde a mim, porque eu sou Deus, e outro Salvador não há fora de mim. Há muitos caminhos hoje. Há muitas distrações hoje. Há muitos parasitas, sanguessugas espirituais hoje. Algumas andam nos nossos bolsos, outras estão na nossa casa, outras estão na rua. Mas só há um caminho perfeito. Só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho que dá e traz a vitória. Se o Senhor não estiver na nossa casa, na nossa vida, se nós não estivermos no caminho, se nós não estivermos andando na direção dele, não adianta mais vestirmos como crente, falarmos como crente, não adianta mais congregarmos mais ou menos, se não for para aprender, não faz diferença. Se não for para viver, não faz diferença. Então aprendamos nesse dia que a mão do Senhor está estendida sobre nós e que nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Não deixe que a acusação do maligno te tire a presença de Deus, nem te arraste da presença dele. Porque nós vemos até a presença dele para aprender. Nós vemos a presença dele, aleluia, para sermos limpos. Ele diz: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está todo tipo de pregação sendo aí anunciada. Mas o Senhor Jesus continua dizendo: mas quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Vai chegar um momento em que muitas pessoas, e na verdade esse momento já chegou, que muitas pessoas estão se enganando, pensando que são igreja por aí sozinhos. Mas na verdade eles estão enganados, irmãos. Sozinho você não tem força para continuar. Sozinho você não aprende. Sozinho não tem comunhão. Sozinho você não tem a presença constante. Ele diz: onde dois ou mais no meu nome, eu estou presente. Nesse momento ele está aqui, irmãos. Glória a Deus. Não é que nós não tenhamos a presença quando estamos sozinhos. Aleluia. Eu não estou falando do irmão que tem dificuldade de congregar porque está trabalhando, está ocupado, mas das pessoas que decidiram se afastar, eu não tenho que buscar uma igreja. Eu tenho que me buscar na igreja. A obra que o Senhor Jesus fez na minha vida está além de vir para a igreja. Mas ser igreja, aleluia, é o que me dá poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ser igreja é o que nos dá a vitória. Essas portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja tem que saber que a vitória dela vem pelo sangue do Cordeiro, vem pela bondade de Deus, aleluia, vem pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. Quantas vezes nós vemos aqui, até mesmo o pregador, muitas vezes o pregador também vem angustiado, muitas vezes o pregador também vem cansado, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim.
E quando a gente chega aqui, aleluia, pela sua misericórdia, Ele derrama do Espírito Santo, Ele derrama da sua palavra, Ele fala ao teu coração, fala ao meu coração e fala ao coração de toda a sua igreja. E aquele que vem recebe a vitória, aquele que vem vai recebendo força, aquele que vem está sendo regado. Nós somos plantação de Deus. Cada culto é uma porção da água da vida que nós recebemos para crescer e para frutificar. Glória a Deus. Irmãos, se a igreja deixar de existir, Jesus não tem o que vir fazer nessa terra. Por isso Satanás está colocando esse engano na cabeça das pessoas, para que elas pensem que não precisa ser igreja. A igreja tem feito algo, sim, isso é verdade. E imagina para mim e para os demais irmãos o desafio de nós estarmos começando, caminhando, engateando na fé, vendo que muitos que estão lá em cima em patamares estão caindo de cabeça. Mas nós não temos que ter medo, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Aleluia. O nosso caminho é Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. E o nosso propósito é chegar até o céu. Nós não podemos olhar, aleluia, o exemplo daqueles que caem, mas nós temos que olhar o exemplo daquele que foi pregado na cruz do Calvário, aleluia, que disse que quando ele fosse levantado, atrairia todos, homens e mulheres de todas as línguas da terra para ele. E nós estamos sendo atraídos por Jesus Cristo, que está de braços abertos para me receber e para te receber. Aleluia. Mas para chegarmos lá temos que ser igreja. Ele veio buscar a sua igreja. Não podemos deixar de ser igreja, mas não podemos deixar que as setas do diabo nos façam desistir de ser igreja. Permaneça sendo igreja, permaneça ouvindo a Cristo, permaneça seguindo. Ele diz: vem e me segue, deixa os teus tesouros, deixa o mundo, mas vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu, e você vai ter também a vida eterna. Glória a Deus. Eu finalizo reforçando o que ele nos fala lá no livro de Mateus. E quem deixar, por amor de mim, pai, mãe, filho, mulher, terras, fazendas, riquezas, receberá 100 vezes mais, ainda aqui, e no século vindouro, a vida eterna. Glória a Deus. Ele está prometendo que nos dará a vida eterna e milhares de riquezas ainda aqui. Assim, em nome do Senhor Jesus, façamos desta palavra um tesouro e guardemos ela bem escondida no centro do nosso coração, certo de que o Senhor já nos enviou, possamos louvar e exaltar, possamos ser gratos, pois é o que a palavra fala. Após a remissão, no versículo 23, a palavra está dizendo: cantai alegres, vós os céus, porque o Senhor fez isso. Aleluia. Aleluia. Você pode se alegrar porque Jesus te remiu, irmão? Glória a Glória a Deus. Deus. Pelo perdão dos pecados, você nunca ia conseguir pagar. É uma conta que o homem vive a vida inteira e continua devendo, se ele não se render para Jesus. Mas a palavra está dizendo para até o céu se alegrar, porque o Senhor fez isso. Enviou salvação, enviou a remissão, enviou o Senhor Jesus para mim e para você como presente. Aleluia. Para ser também levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que olhar para o Senhor Jesus seja curado dos seus pecados, das suas enfermidades espirituais, das suas enfermidades físicas. Olhe para o Senhor Jesus, porque no sangue dele tem poder para curar, para perdoar, para salvar e para nos dar vida. Assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda essa palavra no teu coração, certo de que o Senhor Jesus é contigo em cada momento, em cada situação. Eu sei que em nossas vidas surgem momentos que nos fazem temer e tremer, mas mesmo nesses momentos o Senhor Jesus está conosco. Glória a Deus. Para nos dar vitória, para nos fazer passar no meio dessas águas e para nos livrar, que até uma só chama dessa fornalha venha arder em mim e em você. O Senhor ainda é essa rocha, esse escudo, e não há outro, somente Ele. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, dando uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.